Olá, turma. Na aula de hoje, entraremos num ponto muito importante do processo de formação econômica do Brasil, que é o surgimento do mercado de trabalho baseado em trabalho assalariado. Então, é um processo de transição do modelo de produção colonial e de monocultura, tendo como base a força de trabalho escravizada, e partindo desse para um modelo agroexportador, se baseando no uso de força de trabalho livre, em grande medida, e assalariada. Tá? Esse período ele também marca uma mudança no principal produto de exportação que o Brasil vai ter, e vai ser seu carro-chefe, que é o café. Então, a aula ela vai se basear em 3 capítulos do Formação Econômica do Brasil, partindo do capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22. Então, o capítulo 20 da obra de Celso Furtado, ele busca entender e explicar um pouco o processo de gestação da economia cafeeira. Então, como ela surge dentro do cenário nacional. É importante destacar que quando um modelo de exportação baseado na mineração se esgota no final do século XVIII e no início do século XIX, inicialmente o Brasil ele vai passar por um longo processo de estagnação econômica até meados da década da metade da segunda metade do século XIX. Inicialmente, o ouro, como a gente falou na última aula, ele tinha um potencial de levar a um processo maior de dinamização da economia brasileira, à medida em que ele conseguia envolver diferentes regiões em diferentes atividades econômicas, contudo isso não se concretizou efetivamente. A despeito da melhor distribuição de renda propiciada por essa atividade de mineração, não se conseguiu instaurar no país um modelo de produção manufatureira tal qual ocorria na Europa, em grande medida, tanto em parte por questão do pacto colonial, mas, como bem apontado por Furtado, pela incapacidade técnica existente no país. Não haviam indivíduos, mesmo entre os imigrantes portugueses, que tivessem condições de conhecimento técnico para a implementação desse tipo de atividade. À medida que eles vinham de uma região, um país, no qual a indústria manufatureira também não havia se desenvolvido. Então esse conhecimento não desembarca aqui no país. Depois, ao não desenvolver a indústria manufatureira, o Brasil ele fica constantemente dependente do aumento das exportações e sempre buscando um novo produto para fazer isso. Então, primeiramente, a gente vai ter a exportação do cacau na Bahia, a gente tem também a exportação da borracha no norte do país, na região amazônica, e a gente tem a produção de algodão, particularmente no Maranhão, que vão criar pequenos ciclos de exportação, mas que eles têm um efeito muito mais regional do que tiveram os ciclos anteriores, seja o do açúcar, seja o do ouro. E de tal forma que, por mais que conseguissem impulsionar a renda da região na qual eles se desenvolviam, eles não tinham esse mesmo efeito no resto do país. E mais do que isso, esses ciclos, em grande medida, eles tiveram períodos de duração muito curta, né? Ao contrário do açúcar e do ouro, que duraram séculos, né, da sua produção. O ouro do final do século XVII até início do século XIX, e o açúcar desde o século XVI até o final do século XVII. Então, esses elementos eles trazem por trás de si um aspecto que indica uma certa, não só uma dependência da economia brasileira frente ao mercado internacional,
mas uma incapacidade de encontrar um produto que tivesse efeitos de encadeamento e que pudessem possibilitar a mudança estrutural da economia brasileira. Esse tipo de produto só vai ser encontrado no século XIX, que vai ser o café. O café vai acabar assumindo esse papel e vai ter um papel de dinamizar a economia brasileira muito mais intensa do que o ouro o teve ou mesmo o açúcar. Então, para superar a estagnação, a etapa de estagnação, o Brasil necessitava se reintegrar nas linhas de expansão do comércio internacional a partir da exportação de algum tipo de bem. Outra forma também possível para possibilitar o retorno do crescimento econômico brasileiro no início do século XIX era crescer através da entrada de capitais externos, sejam investimentos ou empréstimos. E esse capital ele existia, ele estava disponível é, no, nos países europeus e nos Estados Unidos, à medida que a gente estava numa etapa da terceira revolução industrial, no desenvolvimento das ferrovias, no desenvolvimento da indústria de química pesada. E nesse período havia uma grande quantidade de capital financeiro decorrente do processo de desprendimento desse paradigma. Então, à medida em que essa nova tecnologia ela ia se estabelecendo nos países desenvolvidos, né, e chegando aos seus limites de capacidade de geração de nova taxa de rentabilidade para as empresas, ela buscava, né, esse setor industrial buscava novas regiões que pudessem possibilitar o aumento das margens de lucro das suas empresas. E essas regiões, em grande medida, foram os países em desenvolvimento, entre os quais a Argentina, que no início do século XIX, inclusive, possui uma das maiores economias do mundo, recebendo esse capital estrangeiro para a construção de ferrovias. No entanto, para o Brasil isso era muito difícil de ocorrer, porque a gente já se encontrava uma economia estagnada há algum tempo, e mesmo esses projetos mais atraentes, eles requeriam garantia de juros, e a economia nacional ela não tinha condições de pagá-los em razão desse longa etapa de estagnação. Então, mesmo havendo essa disponibilidade de capital financeiro internacional, a gente não podia acessá-lo. Dessa maneira, a única saída possível era encontrar outro bem que pudesse impulsionar nossas exportações. E qual era a possibilidade de se reintegrar nas correntes de expansão do comércio exterior? Bom, a gente já produzia o açúcar, mas ele já não era mais tão competitivo desde da produção do açúcar nas Antilhas. E nesse momento, no início do século XIX, havia a competição da Louisiana, nos Estados Unidos, em Cuba, que produzia uma grande quantidade de açúcar e exportava ela principalmente para os Estados Unidos, e de beterraba. Então, o açúcar de beterraba ele se tornou muito popular na Europa e também isso reduziu muito o nosso mercado europeu para esse bem. A produção de algodão, que foi um ciclo importante para o Maranhão, também perdeu espaço para os estados sulistas dos Estados Unidos. O fumo, houve tanto a questão da entrada mais forte dos Estados Unidos nessa produção. Lembrem que durante o processo de colonização das Antilhas e dos Estados Unidos também vendia fumo para as Antilhas, então já havia essa empresa produtiva em território norte-americano. E mais que isso, o Brasil ele vai perder o mercado africano com o fim do tráfico, né? Então aquele triângulo do Atlântico em que no continente africano se capturavam indivíduos escravizados, né, pelos portugueses, e em troca os portugueses vendiam fumo, vendiam armas, vendiam produtos
trocavam por produtos manufaturados e pelo ouro brasileiro, e o Brasil em troca recebia esses indivíduos escravizados, não havia mais esse mercado, né, à medida em que o tráfico negreiro havia sido extinguido. A produção de couro e de charque, ela tinha uma competição muito forte no Rio da Prata, que era muito mais competitiva que a produção brasileira. O arroz, os Estados Unidos também produziam de maneira mais intensa. E o cacau, que era uma produção importante na Bahia, ela tinha uma demanda muito incipiente ao redor do mundo, não era tão grande para impulsionar o desenvolvimento brasileiro. O chocolate, ele é um bem supérfluo, né? Então, em situações é, e, de crise ou que de redução da renda, a tendência é que ele perdesse espaço. E mais do que isso, havia também ah, outros fornecedores de cacau afora o próprio Brasil, né? Então no leste asiático e na própria África. Então a demanda por esse produto brasileiro era muito pequena e não era o suficiente para estabelecer um novo ciclo econômico baseado nele. E nisso surge o café. O café ele foi introduzido no Brasil lá no início do século XVII, e na época da independência ele já compunha, em 1822, já compunha 18% das exportações. Em 1840 ele já era o principal produto exportado pelo Brasil, representando 40% das exportações nacionais. E de tal modo que o café ele assume um caráter tão relevante que mesmo hoje, né, em pleno século XXI, o Brasil ainda é líder global na produção de grãos de café. Porém, o produto não representa mais uma parcela elevada na pauta de exportações brasileiras, pois ela foi diversificada. Outros produtos tomaram seu lugar durante o período, produtos semi-manufaturados, produtos industriais, e hoje as commodities agrícolas, principalmente a soja e os minérios de ferro. Os fatores que levam com que o café se desenvolva e cresça no Brasil são vários. O primeiro deles é o clima e a terra favorável, particularmente no Sudeste. Então ele vai começar a ser produzido no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, né? Já haviam recursos pré-existentes e capacidade ociosa em tanto de mulas, né, quanto de escravos para a realização do trabalho nos cafezais. Esse recurso pré-existente decorre tanto da produção do açúcar quanto também da produção de ouro o estímulo da realização dessas atividades, da incorporação desses fatores de produção desses trabalhadores escravizados e que acabam sendo direcionados do nordeste do país e de Minas Gerais em direção ao Rio e São Paulo. Houve também uma evolução da demanda, então inicialmente o café caiu entre 1820 e 1845, mas mesmo assim a quantidade exportada quintuplicou. Então a demanda por café cresceu muito nesse período. E após 1850, os preços e a demanda internacional sobem dramaticamente. Então, a despeito de haver aquela lei da deterioração dos termos de troca ao longo do tempo, nesse momento, né, quando se inicia o ciclo do café, os preços desse produto estão em ascensão. O café ele requeria um nível menor de capital para investir do que o açúcar, né? E particularmente os cafezais eles poderiam ser produzidos durante o ano inteiro, diferente do açúcar e não e os custos de produção também eram muito menores. Então, nesse gráfico a gente pode ver a evolução do preço do café nos Estados Unidos em dólares por saca. Tá? Então, você pode observar que até ali em 1856 o café estava abaixo dos 10 dólares por saca e a partir daí ele começa a crescer, né? Chegando lá em 1876 a quase 20 dólares por saca, depois ele vai cair em 1800 e voltar a crescer lá em 1886, chegando
a 20 dólares por saca, que é o auge do preço do café no século XIX. E em seguida ele vai ter uma queda ao longo do final do século XIX, início do século XX, o que vai, já adiantando aqui, servir de incentivo para que o Estado intervenha e crie políticas específicas de defesa da renda derivada do café. Bom, essas oscilações que vocês podem observar no gráfico anterior do preço do café, eles vão decorrer de três fatores principais. O primeiro são as condições da demanda no mercado internacional e que está ligado aos ciclos da economia mundial. Então vai ter períodos em que a economia mundial está tendo uma expansão, né, em grande medida. Nesse período de expansão, a demanda por esse tipo a renda vai estar crescendo e a demanda por esse tipo de produto também vai crescer. Em momentos de crise, de instabilidade econômica e financeira, a renda diminui e com a redução da renda também diminui a demanda por bens de consumo, inclusive esses bens mais supérfluos como o café. As condições da oferta também variavam, então embora o café ele fosse um produto relativamente barato para produzir comparado ao açúcar ou mesmo comparado à mineração, ele tinha um custo, tinha um tempo de maturação dos cafezais longos, eles demoravam de 2 a 3 anos para produzirem, do momento que se plantava o cafezal até o momento que ele se tornava rentável, no sentido que começava a produzir café. E havia o risco de perda da produção por causa de geadas e pragas. Então, a redução das geadas e das pragas, a ocorrência deles, fazia com que a produção de café caísse. Contudo, né, se fosse caísse num período de bonança internacional, em que a demanda pelo café não se altere, isso teria um impacto positivo nos preços do café, que cresceriam. Né? Agora, em momentos em que a economia está em baixa e que a demanda pelo café não é grande, ainda a perda causada por geadas e pragas provocaria uma perda da renda dos cafeicultores, e isso impactaria numa redução no investimento de expansão produtiva deles. O terceiro ponto é a defasagem entre o plantio e a colheita, que é como coloquei anteriormente, né? O café ele tem um prazo de maturação muito longo. Então, no momento que se planta o pé de café até o momento que vai se colher, demora muito tempo. Demora de 2 a 3 anos. E durante esse período se pode perder ciclos importantes de expansão da economia internacional e com isso os preços oscilarem muito. Então, nesse gráfico de pizza, vocês podem ver a participação a pauta de exportação brasileira em 1900, em que 65% dela era composta basicamente de café, de grãos de café. Né? Então, uma parcela, 65% café, 2% fumo, 3% algodão, couros e peles 2%, outros 7%, borracha 15% e açúcar, que já foi o principal produto, 6%. Agora, no tocante à pauta de importação, nesse período do início do século XX, a gente vai ver que o Brasil basicamente exportava produtos manufaturados. Então a gente tem produtos químicos, farmacêuticos, importava-se arroz, trigo em grãos, charque, máquinas e ferramentas, farinha de trigo, carvão de pedra, manufaturas de ferro e aço, bebidas, manufaturas de algodão, e os outros eles estão atrelados principalmente a produtos de consumo manufaturados. É importante observar que essa dinâmica de exportação de produtos agrícolas, ao invés de produtos manufaturados, ela continua característica do Brasil. Então, se a gente pegar a pauta dos produtos exportados pelo Brasil lá em 2018, que não mudou tanto a característica dela até hoje, a gente vai ver que o principal produto é a soja. Em seguida, óleos brutos de petróleo,
resíduos de extração de óleo de soja, minério de ferro, seus concentrados. E enquanto a gente também continua exportando açúcar de cana, alguns produtos manufaturados, inclusive aviões, celulose. Já o café cru em grão, ele hoje não representa uma parcela relevante da exportação dos produtos brasileiros, né, representando apenas 1,8% da sua exportação bruta crua em grãos. Mas ainda hoje o Brasil é um dos principais produtores desse produto e exportadores no mundo. O outro ponto importante trazido pela exportação do café foi a criação de uma nova classe de empresários com características próprias. Tá? No início, quando a gente tinha a produção do açúcar, os produtores eles eram separados do processo de comercialização. Então a produção do café cabia aos senhores de engenho brasileiros, mas a comercialização era feita por Portugal e pela Holanda. No café, esses produtores eles atuavam no processo inteiro. Eles faziam a compra da terra, recrutamento de mão de obra, organização e direção da produção, transporte interno, comercialização dos portos, contatos oficiais, interferência na política financeira e econômica. E vai fazer o Furtado colocar que uma nova classe, classe dirigente que surgiu, né, com o café, que utilizou o controle sobre o governo para alcançar objetivos perfeitamente definidos de uma política. Então é uma classe que está muito mais consciente dos seus autointeresses e que vai com isso se inserir muito mais dentro do governo. Então ela vai estar mais voltada para os interesses próprios da economia brasileira do que as elites empresariais e financeiras anteriores. Agora, embora tenha surgido o café como uma possibilidade de expansão da produção brasileira, é, havia um grande problema para esse produto realmente crescer, que era a mão de obra. Né? Então, a primeira questão trazida pelo Furtado no capítulo 21 diz respeito à oferta interna potencial. Então, havia um problema de falta de mão de obra. E ela era porque essa oferta de mão de obra ela era inelástica no Brasil. Então a gente observando que, primeiro, havia uma baixa quantidade de escravos no Brasil. Tá? Então em 1800 a gente tinha algo em torno de 1 milhão de indivíduos escravizados, e em 1872 tinha 1,5 milhão. Tá? Então cresceu 500 mil escravos ao longo de 72 anos. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, a gente vai ter um salto de 1 milhão para 4 milhões. E a explicação que o Furtado de indivíduos escravizados, e a explicação que o Furtado dá para essa diferença não é que o comércio nos Estados Unidos é necessariamente o comércio negreiro, né, o tráfico negreiro é mais intenso do que o Brasil. Na verdade, o que ocorre é que boa parte da mão de obra escravizada nos Estados Unidos ela se localizava em pequenas propriedades rurais e a despeito dos horrores da escravidão, que evidentemente ocorriam tanto lá quanto aqui, a condição de vida desses escravos norte-americanos era melhor do que no Brasil, e possibilitando a eles a constituição de famílias e a maior reprodução. Né? Então, houve um aumento demográfico na população escrava nos Estados Unidos que quadruplicou o seu tamanho. Sendo que num período de 60 anos, os Estados Unidos ele vai partir de 1 milhão de escravos para 4 milhões. Desses 3 milhões de acréscimo, foram importados apenas 320 mil. O restante, os outros 2 milhões e 680 mil indivíduos
computados foram acrescidos pela produção interna de trabalhadores escravizados através da formação, constituição de famílias, da reprodução desses indivíduos, propiciado por uma melhor condição de vida lá. No Brasil, a expectativa de vida dos escravos era muito menor do que nos Estados Unidos, de modo que nesse período o Brasil teve um crescimento de 500 mil escravos, mas ele importou 750 mil. Ou seja, a taxa de mortalidade aqui no Brasil era muito mais alta que a dos Estados Unidos e a taxa de natalidade era próxima de zero. Tá? Então, então a natalidade era muito menor que a mortalidade e o resultado disso era que o Brasil dependia constantemente da importação de escravos para crescer sua força de trabalho. À medida em que o tráfico negreiro se extingue em 1850, ele não tem mais como incorporar força de trabalho e isso cria-se um impasse no processo de formação, de expansão do modo de produção, porque não tem mão de obra para realização desse trabalho. Tá? Então a gente tem em 1850 a criação da Lei de Terras número 601, que compra e vende, que estima, garante que compra e venda de terras seja feito somente com autorização da coroa. Isso fortalece os latifúndios e a interioração, o que favorece os cafeicultores. Em 1845 a 49, nesse período vai se importar 48 mil escravos por ano e depois a importação, né, que era feita através do contrabando, foi quase nula. O resultado disso é que, apesar da expansão de terra para a produção de café, não havia quem trabalhasse nela. Aqui, continuando com essa estimativa, se observa que de 1781 a 1790 desembarcou-se 16.090 escravos, tá? Por ano. E essa média ela vai crescendo ao longo dos anos, tá? Atingindo o auge dela ali em 1821 a 1830, onde se atinge um desembarque médio de 43.140 escravos por ano no Brasil. Depois disso, a partir de 1850, né, é quase nulo, né? São 900 indivíduos escravizados que desembarcam no país, o que não é o suficiente para repor a mão de obra no setor cafeicultor ou mesmo possibilitar sua expansão. A partir disso, não havendo mão de obra suficiente, qual seria a solução? Né? Então, a primeira seria se utilizar da mão de obra do setor de subsistência. Esse setor era composto por caboclos, né, que trabalhavam na roça e que realizavam a queima e que eles possibilitavam também uma certa racionalidade econômica. Tá? O problema disso, da incorporação do caboclo, eram os vínculos sociais com os donos da terra que geravam uma oposição ao recrutamento dessa mão de obra. Em grande medida, o processo de expansão das fazendas de café se deu a partir da invasão, da grilagem e do conflito com essa população cabocla, com a população caipira, né, do interior do Sudeste, e de tal forma que não era possível convencê-los a participar do modo de produção do café. Então, para atraí-los seria necessário um nível de salário muito mais alto para a realização desse recrutamento. A outra opção seria a utilização de mão de obras nas áreas urbanas, mas, né, ao transferir indivíduos do setor urbano para a região agrícola, isso trazia problemas de adaptação ao trabalho agrícola, que tem uma natureza distinta do trabalho urbano.
E a terceira opção, que foi uma proposta do Barão de Mauá, era a utilização dos coolies, que eram os imigrantes asiáticos que vinham para a América em condição de semi-escravidão. Na realidade, eles eram livres, mas no papel, mas as condições de vida eram análogas à escravidão. Né? Então, o Barão de Mauá propunha isso como que era feito no oeste americano, mas também não foi uma empreitada encampada pelo governo brasileiro. Qual que foi a saída? Né? Foi a imigração europeia. Então, a saída trazida para a geração de trabalhadores aqui foi trazer imigrantes europeus. E isso tinha um caráter também baseado numa lógica eugênica do governo brasileiro, o qual entendia que parte do atraso do Brasil estava atrelado a ter uma população miscigenada e uma população de características africanas e indígenas. Por esse motivo também não havia um entusiasmo na adoção da proposta do Mauá de trazer trabalhadores asiáticos. Havia uma intenção de branqueamento da, da sociedade brasileira e por isso a saída encontrada foi trazer esses imigrantes vindos da Europa. Né? Então essa imigração ela também ocorreu nos Estados Unidos nesse formato, principalmente de italianos e irlandeses. Né? Então nos Estados Unidos isso foi feito através de grandes fluxos, né? No século XIX, só que lá nos Estados Unidos ela não era para grande lavoura. Essa imigração que vinha para os Estados Unidos gerava espaço nos navios que voltavam para a Europa, que eram utilizados na exportação das plantações, né? Isso trazia um barateamento do custo da vinda dos imigrantes europeus e era uma oportunidade para eles cruzarem o mar e virem até a América. Se tenta adotar um modelo parecido com os Estados Unidos, mas que vai ter, né, evidentemente características próprias. Então a colonização inicial no Brasil ela foi baseada na ideia de superioridade racial dos outros países europeus sobre Portugal. Ela teve custos muito mais altos na sua exportação. As colônias que se estabeleciam aqui elas não se tornavam autossustentáveis. E haviam questões assim, inicialmente para atrair esses imigrantes, se estabeleceu acordos com os países europeus de que essa imigração ia ser custeada em parte pelo governo brasileiro e os imigrantes ao chegarem aqui eles iam ter terra, essa terra para eles criarem colônias e poderem viver a partir da subsistência. Mas isso não necessariamente funcionou por questões de conflito com as leis de determinadas regiões, dos costumes desses imigrantes que se chocavam com os costumes locais, o clima desfavorável, a inexistência de mercado desenvolvido, então muitas dessas colônias inicialmente ficavam em regiões mais afastadas, que eram difíceis de se inserir no mercado nacional. E com isso, esses fracassos levaram a um movimento contra a imigração europeia para o Brasil por parte dos governos europeus. Né? À medida em que eles enviavam imigrantes para cá, esses imigrantes chegavam e não tinham onde trabalhar, não tinha terra, ou eles viviam em condições precárias, piores às vezes do que eles viviam na Europa. Isso em algumas regiões se agravou ainda mais, onde parte desses imigrantes ele chegou a estar em condição de servidão, de escravidão temporária. Isso se deu realizado pelo senador Vergueiro, uma colônia de camponeses alemães e suíços em 1857, na fazenda de Ibicaba. Né? Nessa fazenda houve uso do abuso na implementação do sistema, né? Castigos físicos, não havia limite de tempo de trabalho, havia um sistema de parceria entre
o, o latifundiário que atraía esses imigrantes com os governos europeus, mas com a promessa de que eles seriam bem tratados, esses imigrantes, depois de um tempo de pagar sua dívida com o latifundiário, eles poderiam criar suas próprias colônias, suas próprias fazendas, mas isso não ocorreu. E essa informação em relação a essa fazenda ser noticiada, isso gerou uma reação muito forte na Europa, né, que é, se posicionou contrariamente à vinda desses imigrantes para cá e começou a criar barreiras de imigração muito fortes, para o Brasil particularmente. A partir de 1870, o governo brasileiro ele vai passar a financiar o transporte de imigrantes para a lavoura cafeeira, então esses imigrantes eles vão direto para o Sudeste, e o fazendeiro ele cobria parte dos gastos de adaptação do imigrante e providenciava um pedaço de terra. Com à medida em que houve uma explosão da demanda do café internacional nesse período, né, e com o aumento dos preços a partir de 1851, isso foi essencial para o sucesso desse esquema estabelecido entre o governo brasileiro e fazendeiros, cafeicultores. Outro elemento que facilitou a entrada de imigrantes no Brasil foi a crise no sul da Itália, onde ocorreu a guerra de unificação italiana, houve também uma crise alimentar e que fez com que muitos imigrantes italianos então viessem tentar a sorte na América, que fez inicialmente com que a entrada de imigrantes lá entre 1870 e 1879 girava em torno de 13 mil imigrantes italianos. Em 1880 pulou para 184 mil. Em 1890 a 1999 entraram 609 mil imigrantes italianos. Então houve um crescimento exponencial da entrada desses imigrantes, decorrentes também dessa conjuntura desfavorável dentro da própria Itália. Evidente que o governo brasileiro e os cafeicultores eles também se utilizaram de propaganda forte para isso, e houve uma falsidade ideológica nesse sentido, em que eles criavam uma falsa propaganda. Então esse era um mapa que era divulgado, referente que apresentava a província de São Paulo, em que ele colocava que haviam terras devolutas no Brasil e essas terras poderiam ser ocupadas pelos imigrantes. Então todos esses terrenos verdes, né, a região verde era representada como terrenos despovoados em que os imigrantes poderiam se instalar. O problema é que primeiro ao chegarem no Brasil eles ficavam mais na região, eles desciam em Santos e dali já eram encaminhados para as fazendas. E segundo, que essa região do oeste paulista, em direção aqui à região do Mato Grosso do Sul, ela já era ocupada, né, por fazendeiros da produção de café, então não haviam terras despovoadas para serem ocupadas. Mas esse era o argumento, né, para trazer esses imigrantes para cá. Diga-se de passagem, né, deve sempre lembrar que a gente está num período que não há internet, não há, né, o telefone é quase limitado o seu uso. Então, a maior parte das regiões não tem rede elétrica, o acesso ao interior pelas estradas é muito limitado também, não há grandes estradas de ferro. Então, a informação relativa à situação no Brasil dependia muito da propaganda do governo, que os cafeicultores diziam. Então, era muito mais fácil, né, ludibriar esses imigrantes para eles virem para cá. Então, só aqui para fechar essa aula, vocês podem ver que aqui são duas canções dos imigrantes italianos que vinham para cá, e vocês podem observar que neles há uma mensagem de esperança, de que na Itália a situação conjuntural era extremamente grave e que ao virem para o Brasil eles teriam oportunidade de, ao trabalhar com café, ter uma vida melhor, né, e poderem povoar o Brasil e crescerem com isso. Tá? Então, com isso a gente fecha a aula de hoje.
Na próxima aula a gente vai continuar com essa transição do mercado para o mercado de trabalho livre, né, assalariado, e, e do processo de desenvolvimento do setor cafeicultor aqui no Brasil. Então, bons estudos, leiam o livro do Furtado e a gente se vê na próxima aula.